Fran, tá boa? Então vamos lá, gente. Trama desvendada, capítulo 20, a vida continua. Patife, acelerado, vociferou o agressor. Você não se afastará sem contas. Plantou-se à frente de Ernesto e, barrando-lhe o passo, você acredita que era só acabar comigo, hein? Fiquei sabendo que, intentando privar-me do corpo, não obteve outra coisa senão colocar-me em sua própria casa. Vivo aqui, moro aqui e sua mulher me pertence. Então, gente, vamos abrir uma aspas para isso aí, para a gente entender essa questão, né? Olha o que ele disse para o Ernesto, né? Ele estava ali, de uma certa forma, querendo tirar uma satisfação, querendo uma prestação de contas. E isso acontece muito quando existe a questão dos desencarnes por assassinatos. Então é aquilo que a gente já conversou aqui em outra oportunidade. Quando o espírito tem uma certa evolução, ele perdoa e segue. Quando o espírito ainda é mais primitivo do que se imaginava, ele não perdoa e daí nascem grandes inimigos espirituais. Ou seja, como assim? Você tira a oportunidade que eu tinha diante da vida, isso não vai ficar assim, então eu vou me vingar, né? Então foi o que aconteceu aqui com esse moço que o Ernesto tinha tirado a vida na última encarnação, né? Então ele estava ali falando para o Ernesto: você matou o meu corpo físico, mas eu permaneço aqui na sua casa e a sua mulher me pertence. Por quê? Porque ele vampiriza ela, né? A todo tempo. Ele suga a energia dela a todo tempo. E ela ainda parece que tem uma mente mais aberta ou uma mediunidade mais aguçada, tá ali ouvindo e tá ali seguindo exatamente os passos da forma que ele quer. Agora imagine-se, né? Se isso aconteceu com Ernesto lá quando ele ainda era mais jovem, já faz tempo, o Ernesto envelheceu. O Ernesto desencarnou, passou-se mais de 2 anos já, e o cara continua onde? Na terra, dentro de casa, obsediando, tentando vingança. Então, quanto tempo não leva isso, né? Então, são dívidas aí que às vezes percorrem por um tempo que a gente não consegue nem estimar por quanto tempo isso já ocorre, né? Mas a gente sabe pelo decorrer da história que não é pouco tempo, não, né? Provavelmente, nós estamos falando aí de mais de 30 anos. Fantine, de sentimento apurado, qual se achava depois de tantas refregas, implorou: ó Desidério, estou arrependido, perdoe-me. Perdoar? Isso nunca. Estou longe do fim. Vocês me pagarão. Ceitil por ceitil, miseráveis. Vocês ocultam aí na terra o sangue do crime na capa do arrependimento e julgam que conseguem lavá-lo com lágrimas falsas. Zombeteando, ninguém morre. Vocês, bandidos que burlam a justiça do mundo, serão punidos pela justiça divina. E a justiça divina, em meu caso, sou eu mesmo. Espírito vingador. Sim, sou. E quem me contestará esse direito? A superexcitação do desventurado provocava nele mesmo o corrompido pranto do ódio e era igualmente chorando que profligava. Cretinos delinquentes, perdi a existência, meu lar, minha esposa, minha filha, e vocês esperam de mim um prêmio à crueldade com que me aniquilaram. Então, vocês exterminam um homem e exigem que esse homem lhes beije as mãos? Abusam da impunidade com que a terra do sepulcro lhes cobre os atos perversos e ainda reclamam o louvor das vítimas tombadas indefesas? Então veja aí, né? Ele ainda continuava o quê? Esbravejando todo aquele sentimento que ele estava carregando com ele. A não aceitação
carregando com ele o ódio e a raiva, que são fatores preponderantes para você não conseguir fazer a passagem, ou seja, alcançar níveis superiores, né, um pouco mais superiores do que o que nós estamos, e porta aberta para a entrada das zonas umbralinas. Ernesto soluçava. Ajoelhou-se de mãos postas diante do vencido de outro tempo em sinal de humildade. Ah, se soubesse que amargas provações lhe combaliriam a alma, nunca teriam empreendido o retorno à casa. Saberia tolerar as cruciantes saudades da esposa e da filha, acomodando-se a outros climas de luta. Entretanto, em 2 anos de meditação e de estudo, aprendera que cada espírito recebe da vida nas leis de Deus, segundo as próprias obras. Certificara-se de que criatura alguma logra desertar da própria consciência e que chega invariavelmente para ocupado o dia da expiação e do reajuste. À face disso, recorria intimamente ao apoio da prece, suplicando a Jesus que lhe revigorasse os ombros para carregar a cruz que ele mesmo talhara com os próprios erros. É aquela velha questão, né, gente? A conta vai chegar para todos nós, né? Eu até estava vendo um vídeo do Divaldo essa semana retrasada, né? Todos nós erramos, é verdade, né? Todos nós erramos, mas aí cai naquilo que eu sempre converso com vocês. Nós erramos, mas é necessário que a gente anule aquele mal que a gente fez. E somente pedindo desculpas e obtendo o perdão não nos basta. Para a gente anular um mal feito que a gente fez, a gente precisa fazer um bem para anular o mal. E a gente consegue isso através da caridade, da beneficência, da caridade pura, da caridade verdadeira, né? Então, aquela questão, o outro me perdoa, mas eu ainda continuo em débito, né? Então, a gente precisa ter consciência, assim como o Ernesto está tendo, né? Porque ele aqui já fala, né? Em 2 anos de estudo, já mostraram para ele muita coisa. Ele já sabe e tem consciência de que se ele tivesse a oportunidade de novamente estar na Terra diante daquela situação, ele teria outros meios de agir que não ceifando a vida do outro. Porém, né, ele sabe também que ele vai passar por duras provas para poder o quê? Anular aquele mal feito que ele fez um dia. Mas o primeiro passo, né, já foi dado, que é o arrependimento. À medida que ele se mantinha de joelhos, fletidos na areia da entrada, fitando o céu fulgente de estrela, Desidério continuava. Covarde, levante-se para enfrentar as consequências de sua falta. Somos agora 2 homens nas mesmas condições, sem a máscara do corpo, qual você me quis há mais de 20 anos. Viu como é que o lapso de tempo foi grande, né? Onde estão agora sua prosápia, seu sorriso de mentira, sua arma frouxa? Ô Desidério, eu não sabia, pois sabia, canalha matador, que estou vivo. Pois saiba, né, que estou vivo. Sim, sei, disse Fantine com estertoroso esgar, e rogo a Deus que me perdoe pelo mal que lhe fiz. Se Deus existe, estará de meu lado. Você não pode invocar o nome de Deus para cobertar-se. Então, o que prova é o seguinte, né? Olha o tanto que Desidério está aí inconformado com a situação, né? E achando piamente o seguinte: eu preciso fazer justiça e Deus está do meu lado. Então ele está também o quê? Sem entendimento, né? E a gente sabe que a gente precisa o quê? Perdoar o outro e deixar o outro a cargo da lei de ação e reação. Isso é fato. Eu sei que é difícil em determinados casos, principalmente na questão do assassinato, não é coisa aí
não é brincadeira, ver se, né? Vamos fazer o exercício da empatia e nos colocarmos no lugar do outro, né? Se o outro tira a sua própria vida nesse momento que você se encontra, às vezes um momento importante na sua vida, um momento de conquistas, um momento que você leva uma família, né? E aí o outro te tira como se pegasse, né? Qualquer coisa como se fosse um lixo, te descartasse, te tirasse, né, daquele ambiente, né? Não é fácil, é difícil, né? Mas ainda assim a gente precisa olhar para dentro de nós, entender e dizer o seguinte: com tudo isso que aconteceu, com todo o sofrimento que eu estou passando por um terceiro, o problema não é meu, o problema é dele. Né? Porque quando o outro comete um erro, as consequências não é minhas, as consequências é dele, né? Eu preciso levar o perdão, por mais difícil que seja, para que eu possa seguir em paz e sem dívidas. Mas, ainda que eu o perdoe, a dívida continua com ele. Então, é esse entendimento, por mais difícil que seja, é que nós precisamos ter. Então, todas as vezes que alguém nos ofender, e isso, gente, não vale somente para situações pequenas, vale para situações grandes, não só para grandes, mas para pequenas também. Porque às vezes um simples sentimento de tristeza que você implanta no coração do outro, você é responsável por aquele sentimento. E seja ele grande ou pequeno, você tem ali responsabilidades. Então você precisa o quê? Aquele sentimento que você plantou, você precisa anular. E para anular é só fazendo um bem diante daquele mal que você praticou. Então daí a gente pode fazer reflexão e entender o quão endividados todos nós, né, estamos. Nós estamos aí cheios de dívidas, né? Reconheço, mas imploro a você, Desidério. A frase, porém, desfaleceu na garganta que a dor sufocava. Imploro o quê? Perdoe-me pelo amor de Deus, que você tem a Elisa e que a Elisa lhe tem. Ignorava que minha esposa o amasse tanto. Sou um réprobo. Bem o sinto, entretanto, fiz-me criminoso por muito amar a esposa que o céu me tinha dado. O frio interlocutor pareceu comover-se diante daquele testemunho de abnegação e humildade, mas retornando à dureza em que se caracterizava. Por que não escolheu outro processo para remover-me do caminho? Adotando a violência, nada mais conseguiu senão atirar-me mais intensamente para os braços de sua mulher. E enquanto você viveu nessa casa, após acreditar-me morto, partilhei sua mesa e sua vida. Você supunha surpreender-me com os olhos da imaginação, na tela do remorso, mas via realmente a mim mesmo, Desidério dos Santos, com os olhos da mente no espelho da consciência. Hoje chamam-me os amigos, sem corpo terrestre, de espírito obsessor, mas que mais posso ser? Sou quem sou, o homem ultrajado, o empreiteiro de minha própria vingança. E aí a gente continua a nossa reflexão de termos muito cuidado com os nossos atos, né? A gente sabe que a gente vai trilhando um caminho, a gente sabe que a gente veio com uma bagagem de dívida, por isso nós estamos aqui. A gente sabe também que a chance é grande de a gente conseguir anular, né, atos negativos, mas também a gente pode contrair outros, né? E as consequências estão aí. E esse acerto vai vir em algum momento. Em algum momento tem esse enfrentamento. Então é lógico que a gente vai arrepender. É lógico que mesmo o Ernesto agora já tendo esse entendimento, né? Tá ali consciente pedindo esse perdão, mas não achem que o Ernesto vá se ver livre da consequência. Ele agora tem a consciência de que fez errado.
E nessa consciência que ele obteve, ele agora precisa o quê? Dentro daquele contexto não errar mais, porque o aprendizado ele já o tem. Mas ele não está livre das consequências, né? Porque isso é da lei de ação e reação. Ó Deus de misericórdia, lamentou-se Ernesto, sou o culpado, o único responsável. Nesse trecho do diálogo, o amargurado perseguidor desferiu ruidosa gargalhada e refutou. Não, você não é o único. Você fez a ideia e o modelo do crime que me arredou da existência física. Mas o verdadeiro homicida, aquele que se valeu de sua maldade para destruir-me, foi outro. Ignoro a razão, mas tenho o destino entre verdugos. Você disparou o tiro contra mim no intuito de afastar-me de sua esposa. E Amâncio, aquele canalha, observando que você errara o alvo, aproveitou a ocasião a fim de eliminar-me e apossar-me da minha esposa. Amigos tenebrosos, companheiros satânicos, quem os reuniu naquela terrível manhã, à feição de 2 monstros para liquidarem comigo? Recolhendo a revelação, não obstante o sofrimento que lhe envolvia as entranhas da alma, Ernesto rememorou o dia funesto em que ele e os 2 companheiros se entregaram à busca de codornas. Desidério alegre e confiante, Amâncio preocupado com os 2 cães especializados na descoberta e no levantamento das presas, e ele, Fantine, encismado arquitetando o delito. Recordou que Amâncio se esmerava em conduzir os cachorros, absolutamente entretido com os possíveis resultados da empresa. Depois de alguns pequenos incursões pela mataria, com balazos infrutíferos, Desidério escalara um tronco de árvore velha e cravara-se entre galhos robustos de espingarda na mira das aves em voo. Amâncio de um lado e ele Ernesto de outro, com reduzidas distâncias entre si. Ao ver Desidério sondando atentamente um dos pássaros que plantava ainda longe, disparou contra ele e recuara espavorido, a ocultar-se no mundo verde, esperando os efeitos do gesto infeliz. Não percebera qualquer grito, mas sim outros tiros que atribuiu, como era óbvio, à arma de Amâncio em ação de caça. Decorridos nada mais que 2 a 3 minutos, escutaram os brados do companheiro clamando por socorro. Alarmara-se, agoniara-se, todavia, arrastou-se quase até o local em que o corpo do Desidério se retorcia no fim. Transtornado, não conseguia mentalizar coisa alguma que não fosse o próprio terror diante do erro cometido, e por isso aceitou com alívio a versão imediata do amigo, que anunciava em alta voz: acidente horrível, acidente horrível, acidente. Não era aquela a suposição ideal para inocentar-se? O parceiro caçador dirigiu-se-lhe estranho olhar, como quem o responsabilizava sem palavras pela ocorrência, ao mesmo tempo que lhe se propiciava mostras de compreensão e simpatia. Então, olha aqui, né, gente? O Ernesto, ele nem sabia, ou seja, lá no fundo, ele nem tinha atinado lá naquela situação que tinha acontecido. Ele deu um tiro, voltou-se e escondeu na mata, né, assustado, apavorado, e nem se atinou diante, né, da adrenalina do momento, ele nem atinou-se que houve outros tiros ali. Então, vejam bem, o desencarnado já obteve resposta. Por isso a gente fala, né? Um dia todas as respostas chegam. Não é porque às vezes esses tiros podem ter vindo pelas costas, às vezes ele nem viu quem os deu os tiros, mas ele reviveu a cena fora do corpo físico. E revivendo a cena fora do corpo físico, ele pôde entender o que aconteceu, né? E Ernesto aí, quando Ernesto começa na mente a recapitular todo o acontecido, ou seja, né, nós continuamos de onde nós paramos, e a gente não perde a consciência, a gente consegue ir lá atrás, né? Então, o que acontece? Ele estava ali agora jogando sobre o Ernesto tudo que estava acontecendo, né?
E o Ernesto ali surpreso, recapitula e fala, é verdade, teve outros X, não foi o meu, se ele não acertei o outro, só pode ter sido, né, do outro companheiro que estava com eles, né? Mas, ainda assim, Ernesto aí teve, né, de uma certa forma, um erro, uma intenção. Não respondendo sozinho, mas vai responder na consequência e na medida de seus atos. Voltou, gente, o sinal? Porque para mim só deu uma travadinha e ficou tudo certo. De Chofre lembrou-se de como a chumbadada lograra penetrar sobre a mandíbula, ganhando a região cerebral, o que lhe causou enorme estranheza. No entanto, as circunstâncias não lhe permitiam quaisquer averiguações. Aprovar a confusão que o favorecia e como que suavizar a dor da própria consciência ao ver que populares amigos compareciam junto dele em pequenos grupos admitindo a tese de desastre casual para o calamitoso acontecimento. Omitira deliberadamente todas as dúvidas suscetíveis de impedi-lo a confissão do próprio delito. E de alma opresa, recordou-se de que, após o enterro da vítima, desligara-se para sempre de Amâncio, a pretexto de desgosto, e se empenhara com todas as forças de que dispunha a olvidar a esposa e a filha pequenina do assassinato cujos gritos no dia inesquecível lhe havia conturbado o coração, convencido qual se achava de que fora ele o réu único, né? Então, ou seja, o remorso, né? A remorso a gente carrega até depois do nosso desencarne, né? Gente, tá tudo bem com o sinal? Me dá retorno, por favor. Transcido de assombro, Ernesto verificava que todas as cenas da tragédia se lhe reconstituíam na delicada película da memória, em apenas segundos, e Desidério, como quem o via nos lances mais íntimos daquela desesperada retrospecção, insistia implacável. Lembre-se, miserável, lembre-se de como vocês dois, cínicos matadores, me eliminaram. Como afastar-me do corpo inerte, sem detestá-los? Enlouquecido de sofrimento e revolta, recusei enojado os braços piedosos de enfermeiro que me buscaram para que outras terras não sei. Então, ou seja, né? Aquilo que nós acabamos de dizer. A raiva e o ódio que ele estava era tão grande, olha aqui, o socorro chegou. Mas ele recusou-se o socorro. E a gente sabe que todos nós temos o quê? O livre-arbítrio, né? E pelo livre-arbítrio a gente pode escolher permanecer ou seguir. E ele acaba de dizer, enfermeiros vieram me buscar para onde eu não sei, né? Mas ele se recusou. Já que outra vida me surpreendia depois da morte, não o desejava senão para a desforra. Ainda assim, você não me encontra mais na furiosa aversão dos primeiros tempos, conquanto meu ódio ainda tenha suficiente reservas de fogo e fel para desejar-lhe no espírito. Avalanchas de provação se abateram sobre mim. Entretanto, você, o suposto homem de bem, receberá agora no tribunal da sua consciência, por minha vingança máxima, o peso inexorável de minhas acusações. Então, gente, muitos de vocês estavam aí quando nós estudamos o último livro, que foi Filhos, Eu Estou Viva. Tem uma passagem, né? Em que dois rapazes se encontram, né? Um está socorrido e encontra aquele que tirou a vida, né? Estava ali em zonas umbralinas. Então vejam bem, situações diferentes, né? Esse aqui, o Desidério, não quis seguir. Ele quis permanecer na terra, dentro da casa de Ernesto, porque ele queria vingar e continua lá até hoje, né? Até hoje, assim, nos tempos do livro, continua lá. E aquele outro, né, que teve mais um pouco de entendimento, fez a passagem e foi embora. E o acerto de contas, de uma certa forma, se deu muito diferente. Eles se encontram aí no umbral,
né? O outro até engoliu seco quando viu quem era, né? Por um momento quase que se desequilibra, né? Pela carga energética que recebe de reviver aqueles momentos, mas ele, pelo entendimento que ele tem, ele consegue então já dar o perdão, né? Então são situações aí que vão se criando, por isso a gente fala que cada caso é um caso, né? Um tá mais primitivo, não deseja socorro, não vai embora, quer vingança e por aqui fica, seja lá quanto tempo, né? E o outro com um pouco mais de entendimento faz a passagem, estuda, reencontra aquele seu algoz, passa novamente por aquelas sensações não tão boas, né? Aquelas sensações ruins, mas são situações diferentes. Um está socorrido e amparado, liberando perdão, apesar de estar ali revivendo tudo novamente, e o outro ainda está na Terra sem socorro, parado na linha da evolução, estagnado ali por esse desejo de vingança. Prosseguindo num misto de crueldade, pranto, nojo e dor, pense no martírio com que me reaproximei, desencarnado da esposa jovem e da filha ainda tenra, para ver Amâncio, o assassino, senhorar-lhes a existência. Ah, Fantine, acredita você que a princípio eu quisesse tanto a sua mulher? Não. Eu era um homem sem qualquer princípio religioso e por este motivo sem qualquer orientação definida. Possuía uma esposa e uma filha que adorava e punha meus olhos sobre Elisa, à maneira de um tolo entusiasmado por ver-se distinguindo pelas atenções de tão devotada e distinta mulher. Contudo, ao invés de uma palavra franca de companheiro capaz de impor-me o olhar justo, você, ralado de ciúme, tentou abater-me como a limária no campo. Com isto, você, Ernesto, me transfigurou numa fera sem a jaula dos ossos. Então, o que é isso, né, gente? Olha lá, ele ainda com toda aquela situação, né? Então, são situações de muito sofrimento para os dois lados, né? A gente sabe que Ernesto fez errado, a gente sabe que ele vai ter as consequências dele na medida dos seus erros, mas olha também como que é difícil o desencarne, os desencarnes por assassinato são muito difíceis, né? Então, se a pessoa não aceita o socorro e vai embora, ela fica aqui remoendo toda aquela situação novamente. Então, olha lá, já se passaram mais de 30 anos, quase 30 anos, mais de 20 anos, e eles ainda estão lá, né? Ele está lá remoendo a mesma situação, vivendo a mesma situação, querendo acertar as contas da mesma forma. Abominando o invasor de meu lar, pois Amâncio deu-se pressa em desposar-se Brígida, a moça com que eu deixara viúva e inexperiente, eu senti em meu antigo refúgio caseiro a presença de um inferno que me expulsava. Batido à madeira de um cão escorraçado e sem dono, sem a companheira que me tirou da lembrança e sem a filha que devia beijar meu algoz. Por segundo pai, vaguei pelas estradas de ninguém, entre as maltas das trevas, até que me instalei definitivamente ao pé de Elisa, sua mulher, cuja silenciosa ternura me chamava, insistentemente. Aos poucos, do ponto de vista do espírito, ajustei-me a ela, como o pé ao sapato, e passei a amá-la com ardor, porque era ela a única criatura da terra que me guardava na memória e no coração. Ou seja, no fundo, não era o Desidério que estava ali, né, querendo atrapalhar o relacionamento em si. A Elisa, a esposa do Ernesto, tinha mais sentimentos pelo Desidério do que o Desidério por ela. Mas ele passa-se um tempo, então, a vagar, a andar aqui e a andar ali, mas encontrou em Elisa a porta aberta.
né? Porque era ela que estava ao todo tempo pensando nele, atraindo ele para perto dela. Então ele encontrou nela a vibração que ele precisava, ambiente favorável para que ele junto das ideias dele, pudesse então germinar. É aquilo que a gente sempre fala da questão da porta aberta. Ante a pausa de Desidério, que se impunha a curto silêncio para repouso, Ernesto quis implorar piedade, mas não pôde. O verbo esmorecera-lhe na garganta, asfixiada de desespero, enquanto lhe tremiam todas as fibras da alma, qual condenando ouvindo o próprio libelo, sem possibilidade de qualquer defensiva. O adversário refizera-se e investia. Tudo isso por quê? Porque o remorso deformou a sua vida mental de homem. Você, desde a empreitada ominosa em que perdi meu corpo, andou buscando incessantemente uma fuga impossível. Mergulhou o espírito em negociações e rendas, compromissos e corretagens, viajando e viajando, sem procurar saber se a esposa e se a própria filha eram almas necessitadas de assistência e carinho. Tudo isso fez de mim afeição por Elisa mais que afeição terrestre. Obsessor, sim, sou, mas sou também servidor incondicional de quem leva seu nome e aguentou sua frieza de coração. Aprendi com sua mulher a paciência e o silêncio para esperar e esperar. Você soube algum dia das enfermidades de sua filha na infância? Conheceu-lhe as duras tentações nos dias primeiros da juventude? Sabe que rapazes insensíveis lhe abusaram da confiança? Por acaso enxergou alguma vez as lágrimas ardentes que lhe queimaram o rosto depois dos pontapés daqueles mesmos jovens desalmados que lhe prometiam lealdade e ternura? Ah, Fantine, você nunca desceu a faixa de suplícios do seu mundo doméstico, mas eu sei que calvários foram transpostos pela mulher que envelheceu gemendo e pela outra que se desenvolveu chorando. A que títulos retornou a esta casa? Colher um amor que não plantou? Pedir contas? Ernesto, quebrado de aflição ante o libelo doloroso, conseguiu balbuciar. Ó Desidério, compreendo agora, perdoe-me. O antagonista, cada vez mais excitado pelo martírio moral que panteteava em cada frase, retomou o ímpeto. Padeci por sua filha e pela outra, a pequenina que a morte me constrangera a largar. E laqueada na boa-fé, pelo patife que lhe absorvera a atenção, Brígida concordou em descartar-se de nossa filhinha, situando-a muito cedo em estabelecimento de ensino, onde se é verdade que recebeu educação esmerada, curtiu a falta dos pais, qual se fosse enjeitada no berço. O que sofri, Fantine, o que sofri, entretanto, minhas agonias não param nesses cuidados. Minha infortunada filha, que cresceu triste e moralmente quase desamparada, a míngua da assistência paternal que você e Amâncio lhe furtaram, encontrou a morte. Há precisamente 2 anos, impelida pelo padrasto, interessada em livrar-se da responsabilidade de tê-la em custódia, casou-se muito cedo, com um celerado que lhe destruiu todos os sonhos. Oh, como trabalhei para evitar-lhe a comunhão com esse homem covarde. Caminhava incessantemente entre os seus e os meus, esmagado de desespero, dedicando-me a conjurar a tragédia que afinal se consumou. Quando fui vê-la morta, junto de companheiros desencarnados, tão sofredores e tão desvalidos quanto eu mesmo, ajoelhei diante do corpo imóvel que ainda lhe conservara o derradeiro sorriso e jurei que me vingaria dos 3 mascarados que o rodeavam. Amâncio, o matador, Brígida, a ingrata, e o detestado genro, cuja presença me enoja. Em lágrimas roguei a Deus a graça de ver minha filha libertada do sofrimento físico, a felicidade de ouvir-lhe a voz. Entretanto, piedosos enfermeiros espirituais me informaram que ela fora conduzida a estâncias de repouso e que somente me será concedido reencontrá-la quando,
sanar as chagas de revolta que trago dentro de mim, como se me fosse possível apagar um incêndio de mágoas que me calcina a mente infeliz. Pobre filha, desposou um criminoso, qual se devesse compartilhar o meu destino de espírito extraviado. Ah, como extingui as labaredas da inconformação que me devora? Impossível. Então, gente, essa leitura nos traz o seguinte: veja lá, um ato, qualquer que seja ele, né? Olhem para vocês ver aonde que ele vai ecoando. Ecoa longe, não só na vida de um, mas na vida de todos aqueles que estão ali em volta. Por isso que na maioria das vezes, a gente que tem família, né, a gente tem que pensar muito, né? Todos nós temos família, mas família no sentido de sermos mais juntos, mais unidos, né? Porque às vezes uma coisa que você faz, um ato seu, vai prejudicando e vai puxando um fio da meada, vai caindo igual dominó, né? Você fica sem saber até onde vai as consequências daquele ato. E vocês podem ter certeza, se eu pratico e faço um mal feito aqui, que ecoa lá na frente por toda uma cadeia que passar e ecoar lá na frente, eu sou responsável por todos aqueles atos que eu desencadeio. E aí a gente endivida muito mais, né? Então, se eu causo a dor em um, que vai ressoar em outros tantos, indiretamente eu também sou responsável por aquilo. Porque um ato direto meu fez com que indiretamente, né, outras pessoas fossem então prejudicadas. Esse espírito aí, o Desidério na Terra não sei quanto tempo, a filha dele desencarna, os enfermeiros espirituais falam para ele, você só vai poder ter acesso à filha quando você conseguir tirar do seu coração esse ódio que você carrega. E a raiva e o ódio que ele carrega é tamanha que ele prefere deixar a filha seguir, mas ele ainda vai permanecer na ânsia de vingar-se daqueles que ainda estão por ali. Então olha como que as coisas vão tomando rumos inesperados e prejudicando quem a gente menos espera, né? Então é um ato aqui ressoando como eco e prejudicando aí outras gerações, outras pessoas e nós, ou aqueles que praticam esse ato, sendo aí responsabilizados por tudo isso que vai passando aí, que a gente implanta, né, no caminho do outro. E da mesma forma, quando a gente faz o bem, né? Porque é da lei, você recebe aquilo que você dá, você recebe aquilo que você pratica. Então, se eu pratiquei um ato ruim aqui, ele soa, ecoa longe e eu vou responder por isso. Mas um ato bom que eu faço também vai ecoar e também vai voltar para mim como consequências boas. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado nas nossas escolhas. A gente sabe que não é fácil. É difícil, nós somos primitivos, estamos na carne, estamos em aprendizado, precisamos cada vez mais, né, nos elevarmos. Quando a gente errar dentro de um núcleo, a gente precisa ter consciência que se eu tenho consciência daquele erro ali, eu não posso errar novamente, né? Embora às vezes a gente ainda erre, a gente ainda recaia sobre o mesmo erro, mas a gente precisa, né, seguir, continuar e a gente precisa ter essa consciência de entender, né, esses nossos atos. Então, um ato bom vai nos voltar e vai nos soar coisa boa. Um ato ruim da mesma forma. E a gente então escolhe, né, se a gente quer ter mais dívidas ou menos dívidas, né? Então, diante dos fatos, o que a gente faz? Reflete. No mínimo, reflete. Eu já passei por isso? Qual o aprendizado que eu posso tirar sobre isso para que eu não possa errar novamente? Ernesto soluçava, dando a ideia de quem se propusera
desejar de uma só vez todo o fel que portava na alma ulcerada sobre o desditoso amigo. Desidério prosseguiu. Mas é preciso que você saiba ainda. Ao notar minha filha abatida e enferma pelos desgostos do lar, o marido lançou-se a novas aventuras e veio a conhecer Vera Celina, sua filha, de cuja afeição se apoderou. Então, dominou-a, escravizou-a, e articulando o gesto expressivo com o dedo indicador, apontou para o interior da casa, acrescentando: esse bandido está aí dentro. É Caio Serpa. Ah, Evelina, minha filha. Nisso, quando Fantine percebeu toda a trama desvendada com a enunciação dos nomes de Evelina e do esposo, sentiu como se o cérebro lhe estalasse de angústia. Deslocou-se de um salto e, embora suplicasse a bênção de Jesus e a proteção de Ribas, correu para o matagal próximo entre gritos dificilmente abafados e rojou-se no solo arenoso da ilha, à maneira de um cão espancado, guanindo de dor. E assim nós encerramos o capítulo 20. E veja o que acontece, né, gente? Evelina era filha do Desidério, né? Então, olha aí como as histórias, né, vão se entrelaçando, vão se emaranhando, as respostas vão chegando, as consequências também, e daí que a gente começa a perceber, né, como que um ato ecoa e se ramifica aí, né, a várias, vão para vários lados, pegam várias estradas, atingem várias pessoas, mas nessas ramificações umas se entrelaçam às outras e vai virando aquela verdadeira bagunça, mas uma bagunça que no fim são peças ali que vão se encaixando, né? Alguma dúvida, gente?